Acho que já estamos ao vivo, Amanda. Ai, que coisa boa. Oi, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao 5º evento do Observatório de Direito e Tecnologia do Centro Acadêmico do CADOM. Eu espero que estejam todos bem. Meu nome é Amanda Sampaio, eu sou integrante do Observatório e do Grupo GEMESC, que é orientado pela professora Renata Braga, que compõe hoje a nossa exposição. E eu acho importante frisar que o Observatório possui um cunho atual e jurídico para poder agregar a comunidade acadêmica, sobretudo a gente que é estudante do interior, a possibilidade de estar de encontro e a gente ter contato com esse novo universo que é a tecnologia. A gente sabe que hoje a nossa sociedade está cada vez mais desenvolvida e tecnológica, então o direito não podia ser diferente, porque nós somos reflexo disso. Então, a gente percebe que a tecnologia é um instrumento de suma importância para que a gente evolua esse mundo jurídico, mas também a gente percebe que vem sendo usado como meio de facilitar e de judicializar os conflitos sociais, incentivando métodos de autocomposição, que a gente busca para poder ter meios alternativos de encarar os embates que existem hoje na sociedade que acabam gerando uma sobrecarga do judiciário. E claro que a gente precisa de cautela. Afinal, a digitalização de dados, ela oferece, ela assume riscos para as pessoas que estão envolvidas. E aí que entra, por exemplo, a importância da LGPD. E sem mais delongas, eu gostaria de introduzir as nossas palestrantes, a professora Renata, que é professora hoje da UF, e ela também é orientadora do grupo do GEMESC, que estuda exatamente essa questão da autocomposição e dos métodos de solução de conflito. E a advogada e mediadora Fernanda Bragança, que inclusive vai hoje apresentar o seu livro, que trata exatamente sobre a justiça digital. E ela ainda vai trazer para a gente diversos outros temas que estão envolvidos nesse meio tecnológico e jurídico. E, como eu já disse, o tema da nossa palestra vai ser a justiça digital e as implicações de proteção de dados pessoais, solução online de conflito e a digitalização. E eu passo agora a palavra para a professora Renata, que vai introduzir a nossa palestra. Obrigada, Amanda. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né, nesse primeiro evento conjunto do Grupo de Estudos e Pesquisa em Métodos Consensuais, do GEMESC, e do Observatório de Direito e Tecnologia do Centro Acadêmico. Há um tempo atrás o Pedro tinha me procurado, também tanto o Pedro quanto a Amanda fazem parte do GEMESC, e o Pedro tinha manifestado interesse da gente começar a fazer eventos conjuntos, né, do Observatório junto com o GEMESC, e assim a gente está inaugurando, né, esse evento conjunto, né, o primeiro dos nossos eventos conjuntos, em grande estilo, com a presença da professora Fernanda. A professora Fernanda é pesquisadora do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da FGV, doutora pela UF, é pesquisadora visitante em Paris, Sorbonne, como a Amanda já falou, é advogada, é mediadora, e é uma pessoa que vem se dedicando, né, aos temas que nos interessam, né, os temas que a gente vem se debruçando ao longo dos nossos encontros no GEMESC e que também são objeto aí de estudo pelo Observatório de Direito e Tecnologia do CADOM. Então, sem mais delongas, eu acho que a professora Fernanda tem muita informação para passar para a gente, né? O livro da professora Fernanda está fantástico. Ela disponibilizou já esse livro na Academia Edu também, para que vocês possam ter acesso. Para o próximo semestre, nós vamos estudar capítulos do livro da professora Fernanda nos nossos grupos de estudo e pesquisa, para que a gente possa realmente se aprofundar naquilo que ela pesquisou. Foi uma pesquisa de fôlego que ela fez, né? Foi a pesquisa de doutorado dela, e realmente ela ela consegue sistematizar e consolidar informações que antes estavam dispersas, né? Então, a professora Fernanda tem, a tese da professora Fernanda tem essa grande contribuição para o mundo jurídico, né? De consolidar essas informações
e mais, de lançar luz sobre essas informações também, de explicar, né, como a questão da proteção de dados está vinculada, por exemplo, com a inteligência artificial e com a gestão de conflitos. Como é que a gente pode ter esses 3 universos hoje fazendo parte aí do que se chama a justiça digital, que são temas, né, que já vinham sendo trabalhados pelo GEMESC, né, nos nossos encontros quinzenais, e agora a professora Fernanda vai mostrar como isso tudo dialoga, né? Ou seja, a gente estudou de maneira compartimentada e agora a professora Fernanda vai nos brindar aí com essa honra, né, de ser o segundo evento de lançamento do livro dela. Ela fez um outro pela Comissão de Mediação de Conflitos da OAB do Rio de Janeiro e agora participa aqui no seu segundo evento de lançamento, nos honrando muito com a sua presença aqui na UF. Filha da UF, né? Está aqui na casa também. Então, Fernanda, fique à vontade, a casa é sua, pode começar a sua exposição. Agradecemos muito a sua presença. Professora Fernanda, só queria pedir uma licença rapidinho. Para as pessoas que estão perguntando no chat, em breve vai ter na descrição do vídeo o formulário para poder preencher e durante o evento a gente vai disponibilizar o outro formulário para poder garantir as horas complementares. Fica à vontade, professora, perdão. Boa noite a todos, boa noite, Amanda, boa noite, professora Renata. Eu fico muito honrada com esse convite, né, por retornar à UF, por ser o primeiro evento, né, do Observatório de Direito e Tecnologia e também do GEMESC, por esse convite, né, da professora Renata, que é uma professora que me acompanha sempre. Então, tenho muitas trocas com ela, uma pessoa que me ensina bastante. Então, tenho certeza de que muito do que vocês vão ver aqui também é influência de muito estudo e muito debate, muitas discussões com a professora Renata, né? Então, agradeço imensamente essa oportunidade. A UF, para mim, é a minha casa, né? Foi a minha casa há 4 anos durante esse doutorado. Fiz doutorado pelo programa de Sociologia e Direito da UF, então é uma universidade que eu tenho um carinho enorme, então para mim é uma honra, uma alegria estar aqui. E desde já eu me coloco à disposição, se tiverem alguma dúvida, enfim, se quiserem entrar em contato, eu também vou deixar aqui né, os meios de comunicação para que, se quiserem continuar hoje a nossa conversa aqui sobre justiça digital, fiquem à vontade. Vou pedir só para a Amanda me ajudar e colocar aqui, eu preparei alguns slides para nos ajudar hoje. E, bom, esse é o livro, né, de Justiça Digital, mas eu gostaria de falar um pouco como é que foi o meu percurso nessa tese, né? Primeiramente, eu submeti um projeto, né, ao programa que se restringia à mediação, né? Então, era muito voltado à mediação, ao estudo da mediação, particularmente o impacto da mediação em algumas localidades, né, até com uma perspectiva comunitária. Isso no início de 2017. E com o tempo, né, com o estudo, eu fui vendo que ainda tinha muito pouca referência, né? Tudo que falava de mediação online era muito escasso nessa época, no máximo citar, né, algumas citações de que a lei de mediação ou o Código de Processo Civil autorizavam a mediação online, mas nada que me permitisse ir além ainda, por enquanto, né, sobre isso. E aí, ao longo, né, desse doutorado, foi aí publicada a Lei Geral de Proteção de Dados, né, e começaram a sair uma série de estudos sobre isso. Também teve aí o CNJ, né, começou a publicar uma série de normativas, começou a se direcionar, né, por uma questão de preocupação com a justiça digital, né, e eu vi que, na verdade, o trabalho poderia ter, né, uma perspectiva muito mais ampla e dar uma contribuição maior, né, apesar de eu saber
do desafio que seria, né, em termos de referências nesse primeiro momento, se eu seguisse por uma linha da justiça digital. E aí comecei a ler bastante sobre o tema, mas sem nunca ter em mente abandonar a mediação, os métodos adequados de solução de conflitos. E aí eu comecei a entender, comecei a ler bastante sobre o tema, né, e vi que, na verdade, está tudo muito interligado, né, e aí eu fiquei muito feliz, né, e aí decidi emplacar mesmo por esse tema, né, e como vocês podem ver, até pelo título, né, um dos focos desse estudo continua sendo a solução online de conflitos, né. Então, dentro dessa perspectiva, eu entendi basicamente que tem algumas questões centrais no tema da justiça digital, né. Claro que a tecnologia e a automação, né, e dentro dessa parte de tecnologia e automação de diversas atividades do Poder Judiciário, que inclui, né, e aí incluindo a própria tomada de decisão, né, então aí a gente chega à questão da predição de decisões, né, do Poder Judiciário, proteção de dados pessoais, acessibilidade, ou seja, o fato da justiça ser digital, da justiça estar disponível, né, nos meios de comunicação online ou em formato eletrônico, significa que ela está alcançando realmente quem ela está alcançando, né? Ela está realmente alcançando um número maior de pessoas, os advogados, os usuários do sistema de justiça estão tendo um acesso adequado por esse meio, e impacta diretamente a questão da desjudicialização. Então, essas são as questões centrais, né, primeiras que eu mapeei para enveredar esse estudo. E entendi, né, alguns fundamentos, né, percebi alguns fundamentos da justiça digital, né, que essa questão da proximidade, né, o fato da justiça digital, existe uma discussão muito grande, né, em relação ao fato de que a justiça digital não seria uma justiça humana. E com isso, né, à medida que o judiciário ou os serviços da justiça se digitalizassem, o cidadão ficaria cada vez mais distante do contato com o juiz, com os servidores, enfim. Quando, na verdade, a perspectiva da justiça digital é justamente o oposto, né? É a proximidade com o usuário. Acessibilidade, né? Como eu já falei, a possibilidade de todos terem acesso a esse sistema, né? Todos entrarem nesse sistema. Simplicidade, ou seja, o ingresso, a digitalização da justiça, né? E aqui, quando eu falo em justiça digital, eu estou falando claramente num termo amplo, né? Que abarca todo tipo de tecnologia, que abarca desde a primeira versão de digitalização da justiça, que foi a transformação do papel, né? Do processo em papel ao processo eletrônico, até o uso de ferramentas muito sofisticadas, como, por exemplo, inteligência artificial em diversas atividades. Tá? Então, essa migração para o ambiente online, ela pressupõe também uma simplificação dos procedimentos, uma simplificação do acesso, uma simplificação dos procedimentos e uma simplificação também do entendimento sobre o direito. E também eficiência, né? Esse movimento de digitalização da justiça é um movimento que também visa conferir uma resposta mais rápida ao cidadão, que o cidadão compreenda de uma forma mais célere o seu problema e ele consiga resolver de uma forma mais satisfatória a sua disputa. Tá? Então, vejam que a questão da justiça digital ela engloba questões muito mais amplas, né? Na tese, eu tratei de todas essas, né, e tentei abarcar ainda algumas outras, mas aqui eu trouxe o que me parece, assim, fundamental, né, nesse olhar ainda de alunos de graduação, sobretudo, né, que estão tendo aí o primeiro ou um dos primeiros contatos com esse tema, né. Primeiro, entender o seguinte, o Brasil, ele tem uma posição de bastante protagonismo, né, nessa seara da justiça digital. E o Conselho Nacional de Justiça, ele tem tido um papel fundamental
para que o Poder Judiciário brasileiro ele hoje seja uma referência mundial. Tá? E o CNJ, né, ele criou o programa Justiça 4.0, é um programa que engloba uma série de iniciativas e uma série de atividades, e aqui eu destaquei algumas delas, né, que é o juízo 100% digital, né, que é a possibilidade lá de você ter todos os atos processuais tramitando eletronicamente, né, tudo de forma remota, inclusive a realização de audiências. O balcão virtual, que é o atendimento remoto, né, então funciona como uma espécie de secretaria das varas, né, sem a necessidade do advogado ou do interessado ele ter que se deslocar presencialmente ao fórum para ter esse contato com a secretaria das varas e aí ter informações, por exemplo, sobre o seu processo, algum encaminhamento, enfim. Esse balcão virtual é bem interessante, o horário de atendimento é o mesmo do horário presencial e tem, né, em geral, né, cada tribunal pode ter a sua particularidade, e o link de acesso está disponível no site de cada tribunal. A plataforma digital do Poder Judiciário, né, que é regulada pela Resolução 335 do CNJ, que é a PDPJ, né, que é ainda um projeto que está se consolidando no âmbito do Poder Judiciário, de constituição dessa plataforma, que é uma plataforma que visa disponibilizar uma série de serviços do Judiciário. Tá? O outro em relação ao auxílio, né, dos tribunais em relação ao DataJude, né, ampliação dessa base de dados do DataJude, que é uma base de dados aí que consolida informações processuais, né? Então, uma das iniciativas visa justamente ampliar e também corrigir, né, algumas informações nesse DataJude. A plataforma Codex, né, que visa justamente alimentar esse DataJude, ou seja, municiar esse DataJude com informações de forma automatizada, né? E a plataforma Synapse, né, que foi uma plataforma desenvolvida em parceria com o Tribunal de Justiça de Rondônia e o CNJ, que visa compartilhar modelos de inteligência artificial a todos os tribunais. Então, vejam que as iniciativas são iniciativas de fôlego, todas essas iniciativas já estão em andamento, então elas já estão acontecendo na justiça brasileira, então a gente precisa conhecê-las e precisa estar atento, né, estarmos atentos a essas inovações, né, que, de novo, estão sendo coordenadas aí pelo CNJ, cada iniciativa dessa é regulada por uma normativa, né? Então é interessante conhecer essas normativas. Isso tudo também, essa agenda, esse programa de Justiça 4.0 está disponível no site do CNJ, então é interessante conhecer e se aprofundar sobre essas informações que vão ser cada vez mais faladas aí nos próximos anos, né? A pauta da tecnologia e da inovação no CNJ, ela já vem ganhando destaque nas últimas gestões, né, e na gestão do ministro Fux, particularmente, tem um destaque bem importante, né, como um dos centros, um dos eixos da sua gestão. Tá? Então, aqui estão algumas normativas, né? Como eu já falei, a Resolução 335, que regula a PDPJ, tá? A Resolução número 358, que institui os sistemas informatizados de resolução de conflitos por meio da mediação e da conciliação online, né? Então, aqui, a perspectiva é que os tribunais, eles desenvolvam ou contratem, né, plataformas que possibilitem mediação e conciliação online aos advogados, né? Ah, mas, Fernanda, qual é a diferença para a mediação e conciliação online da forma como ela está sendo feita hoje nos tribunais? Hoje, nos tribunais, nós temos conciliação e mediação online feitas por plataformas de videoconferência, né, por meio de plataformas de videoconferência, sobretudo os sistemas que a gente conhece, né, Zoom, Teams, dependendo aí do convênio do tribunal. Esse CIRREC, né, essa resolução 358, ela tem um objetivo bem mais audacioso, por quê?
porque não utiliza esses sistemas, tá? Então, o tribunal não tem mais dependência tecnológica em relação a essas plataformas de videoconferência, então, é um sistema próprio, e por meio desse sistema próprio, realiza as suas sessões de mediação e conciliação online. Também esse sistema consegue congregar, consegue consolidar todos os dados, né, que passam a ser de titularidade dos tribunais, e aí consegue monitorar de uma forma muito mais eficiente o resultado, né, dessas sessões de mediação e conciliação. Ainda tem muita discussão sobre esse ponto, tá? Os tribunais ainda não implementaram essas plataformas, essas iniciativas do CIREC, mas vale a pena acompanhar essa questão aí, principalmente o grupo, né, de Direito e Tecnologia e também o grupo de mediação e conciliação do GEMESC, né? Porque é um tema que trata diretamente, né, afeta diretamente aí o estudo do grupo. Bom, o CNJ ele criou uma série de painéis interativos para acompanhar a implementação dessas iniciativas do Programa de Justiça 4.0. Um desses painéis trata da implementação dos juízos 100% digitais, né, como eu já falei para vocês, que permitem que todos os atos processuais, né, ou grande parte deles, se desenvolvam por meio eletrônico. Então, aí está o acompanhamento, aqui está pequenininho, mas, enfim, é implementação por tribunal, mas é possível também acompanhar no site do CNJ esses painéis interativos. E uma das questões que eu também trouxe no trabalho, né, e desenvolvi, na verdade, até de forma concomitante à tese, né, foi que no âmbito do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário, né, esse centro da FGV, nós fizemos uma pesquisa, um levantamento nacional sobre modelos de inteligência artificial nos tribunais brasileiros, né? A professora Renata também colaborou com essa pesquisa. Então, foi um levantamento de fôlego, né? Até então, nós não tínhamos dados sistematizados sobre isso, né? De uma forma tão abrangente. Então, foi uma pesquisa que abrangeu STF, STJ, tribunais trabalhistas, tribunais federais, tribunais estaduais, né? Sobre, então, o desenvolvimento da inteligência artificial, para que a inteligência artificial, primeiro, se ela existia, né, no tribunal, estava sendo desenvolvida para alguma finalidade, e para que ela estava sendo empregada, né? Qual era a rotina, qual era a atividade em que ela estava sendo utilizada. Essa pesquisa está disponível, ela já está publicada, ela foi publicada em 2020, está disponível no site do CIAPJ, da FGV, está de fácil acesso o relatório da pesquisa, né? E é importante dizer que, devido à dinamicidade desses dados, né, nós já estamos na segunda fase, então eles estão sendo atualizados esse ano, né, sobre que modelos, primeira quantidade, né, que é o número que nos chama a atenção. Em 2020, nós identificamos 47 tribunais brasileiros que já detinham, já utilizavam inteligência artificial em alguma atividade, né? E nos chamou a atenção também, aparentemente, os dados preliminares apontam que nós já temos 60 tribunais, então, pelo que nós já vimos, né, desse ano, da atualização desse ano, já são 60 tribunais, né? E o que particularmente aqui eu destaquei para hoje, né, para a nossa conversa de hoje, sobre a inteligência artificial para análise preditiva, né, de sucesso das audiências de conciliação, seleção de processos com maior potencial de acordo e reconhecimento dos processos com aí maior potencial de conciliação. Tudo isso sendo desenvolvido no âmbito da justiça do trabalho, né? Então, é interessante a gente observar esse olhar, né, essa perspectiva de trabalhar, utilizar a inteligência artificial, empregar a inteligência artificial para detectar aqueles processos que tenham ou que teriam, né, um sucesso, aí uma melhor aptidão para essas sessões de conciliação na seara trabalhista, tá? Então, é claro que a inteligência artificial ela é usada para uma série de atividades, né? Por exemplo,
elaboração de peças de forma automatizada, separação de peças, admissibilidade de recursos, enfim. Então, separação de processos por similaridade. Então, ela é empregada realmente em uma série de atividades. O que realmente me chama a atenção aqui para tratar de solução consensual de conflitos é já a perspectiva da sua utilização para detectar aqueles processos que vão ter ou que teriam maior chance de acordo, tá? E aí, né, então, vendo que tudo isso está super interligado, né, e entender também que é claro que a inteligência artificial é um tema que hoje nos chama muita atenção, porque ele é muito debatido pelas repercussões ou impactos que a inteligência artificial tem no mundo do direito, né? Mas é entender a justiça digital como algo muito mais amplo e que não começa com a inteligência artificial, pelo contrário, ela começa lá atrás, né? Para vocês terem uma ideia aí do mais temporal, né? A gente começa a ter alguma fala de justiça digital no Brasil com a primeira utilização da urna eletrônica, né? Então, lá na década de 90. Então, foi algo que antecede muito as discussões, né, que a gente tem de justiça digital, mas com a urna eletrônica, né? E isso faz do Brasil realmente assim um expoente, porque quando a gente fala em justiça digital no mundo, isso eu trago no livro, né, algumas experiências pioneiras de justiça digital, não tem nenhuma experiência no campo eleitoral. E o Brasil, justamente, ele começa no campo eleitoral, com a urna eletrônica, né, que primeiramente foi utilizada só em algumas eleições, depois, numa outra oportunidade, se expandiu, né, para toda eleição no Brasil. E com isso, né, a partir do sucesso das urnas eletrônicas, né, da repercussão positiva que teve a utilização das urnas eletrônicas, é que esse investimento em tecnologia do judiciário começou, então, a se tornar uma pauta de maior relevância, né? E aí os investimentos começaram a acontecer. Então, aí você vem de uma urna eletrônica, digitalização dos processos, né? O processo eletrônico, a lei do processo eletrônico teve também uma importância muito grande. E aí você começa, então, para uma outra fase, que é uma fase em que você começa a utilizar tecnologias cada vez mais sofisticadas, e aí a gente chega na inteligência artificial. E mesmo assim, hoje a gente vê, né, que 91 tribunais espalhados pelo Brasil, mais da metade dos tribunais brasileiros, com os dados de 2020, já contam com inteligência artificial, já utilizam a inteligência artificial no seu dia a dia. E aí, destacando, então, essa experiência da seara trabalhista, né, então a gente tem, então, uma perspectiva de crescimento do uso de meios adequados de solução de conflitos no judiciário, até de encaminhamento dos processos, né? Porque a primeira dificuldade é o encaminhamento dos processos judiciais para esses métodos, para essas abordagens consensuais. E a segunda dificuldade é efetivamente as partes, né, se engajarem e optarem realmente por seguirem por uma tentativa de autocomposição, né? E esse gráfico que eu trago aqui é um gráfico do relatório Justiça em Números, de 2021, da série histórica do índice de conciliação, tá, do gráfico, que traz, portanto, o percentual, né, de sentenças, o índice de conciliação do relatório Justiça em Números, ele mede o percentual de sentenças homologadas que homologam acordo, né, de homologação de acordos, em relação ao total de sentenças proferidas, né? E o ano de 2020, ele registrou o menor nível da série histórica de conciliações, né, que é o termo genérico, né, que o relatório usa para os meios consensuais em geral, né, no âmbito da justiça. Então, é um dado que nos chama a atenção. Claro que a pandemia ela pode ter tido uma influência, né, nisso, mas é um dado que deve né, chamar aí a nossa atenção, porque o índice de conciliação está caindo, mesmo após essa série de normativas, lei de mediação, Código de Processo Civil,
Então, a gente tem que entender efetivamente essas causas, a gente precisa aprofundar sobre essas causas, né? Para entender por que esse índice está caindo. Esse é um tema absolutamente relevante, é um trend topic aí do momento, né? Porque realmente é algo que pode passar um pouco despercebido no Justiça em Números, no entanto, é um dado que a gente precisa aprofundar, né? Quem quer ir por essa área dos meios consensuais, aprofundar com atenção, né? É o menor índice desde o início da série histórica em 2015, e a gente sabe que o relatório Justiça em Números ele mede com os dados, né, do ano anterior. Então, é muita atenção. Então, o relatório de 2021 mediu aqui em 2020, né? Então, desde o relatório de 2016, que teve como ano base o ano de 2015, a gente não tinha um índice tão baixo, né? E aí, para trazer um pouco aí do que seria, talvez, uma experiência que está sendo mais consolidada de justiça digital, uma parte do meu trabalho eu desenvolvi na França, né, como a professora Renata já falou, e no ano passado, sobretudo a partir de 2020, mas no ano passado, tornou-se assim, a mídia em relação à justiça digital tornou-se muito evidente no país, né? Então, a gente tem essa imagem, ela traz um pouco aí é um ponto de ônibus, né, que traz essa propaganda, digamos assim, da justiça digital, essa facilidade aonde o cidadão pode rapidamente acessar a justiça, pode entender como pode resolver o seu problema, tudo de uma forma muito disponível, né? E esse seria o caminho, né? Esse programa de justiça digital, de justiça mais próxima aos cidadãos, não é uma peculiaridade da França, pelo contrário, diversos países já têm uma experiência bastante desenvolvida nesse sentido. Eu trago aqui o caso da França porque eu acho que é uma experiência bem intuitiva, tá? De trazer a justiça para diversos canais, aplicativos, sites muito fáceis, muito acessíveis, né? Mas também, se alguém quiser consultar uma experiência que talvez seja mais próxima ao nosso idioma, eu recomendo consultar também o programa de Portugal, que também tem aí um plano de digitalização da justiça, de aproximar com cidadãos, bem interessante, é fácil de entender, né? E dentro da Europa, obviamente, existe uma harmonia, né? Aí muito grande das experiências. Então, é uma proposta. Então, eles chamam atenção para o fato de que a justiça digital é uma justiça que não desliga, uma justiça que está 24/7, né, digamos assim. É uma justiça que centraliza não só informações sobre os processos, mas ela também oferece a possibilidade dos cidadãos conhecer os seus direitos de uma forma muito simples, simplificada e acessível, tá? Isso de forma nenhuma quer dizer que o advogado vai perder seu espaço, pelo contrário, os sites, os portais da justiça, eles não pretendem substituir o advogado, dar qualquer tipo de prestação jurídica, mas é importante que os cidadãos conheçam minimamente, né, os seus direitos, saibam como podem acessar esses direitos, como ter a tutela desses direitos, né? Então, aqui é um pequeno, assim, protótipo do site, né, que seria isso. Então, aí o cidadão clica em uma dessas bolinhas, né, e aí, depender do conflito que ele tenha, se ele tem um conflito de família, se é uma questão penal, se é uma questão empresarial, se é uma questão de divórcio, se é uma questão trabalhista, né, e aí ele já tem acesso aos direitos básicos, aos temas básicos dentro de cada um desses grandes assuntos, né. E aí, dentro da questão do acesso à justiça, fica bem claro, bem evidente, né, que o cidadão tem outros meios para resolver as suas disputas, né? Mediação, conciliação, negociação, ou outra forma, né? Então, isso fica de uma forma muito consolidada, muito simples do cidadão ter essa conexão, né? Ou seja, dentro do judiciário, ou seja, ele acessa a justiça, que é a instituição imediata, né, quando o cidadão tem algum problema jurídico, mas dentro dessa instituição judiciária virtual, né, ele já tem contato
ele já sabe, ele já passa a ter o conhecimento que ele tem também outros meios de resolver a sua disputa sem acionar a máquina judiciária, né? E ainda assim com segurança jurídica, com tendo a possibilidade aí até de executar essas decisões. Então, professora Renata, eu tenho mais 5 minutinhos? Tá. Então, só para trazer aqui para vocês, né, eu também trabalhei alguns casos concretos, né? Então, com uma perspectiva de que, a título já de conclusão do trabalho, né, identifiquei que, dentro dessa perspectiva de uma justiça que utiliza cada vez mais a tecnologia, essa tecnologia sendo usada cada vez mais para análises de predição de decisões, o que significa que os escritórios, hoje os grandes escritórios de advocacia já utilizam essas ferramentas, tá? E as grandes empresas. Então, hoje, eles têm plena noção da probabilidade de sucesso da causa do judiciário, ou a probabilidade do resultado da causa no judiciário, tá? Mas, à medida que essas ferramentas elas se tornam cada vez mais popularizadas, aí pequenos escritórios, né, legal techs, né, de uma forma geral, e que o cidadão comum ele passa a ter um acesso cada vez maior a essas análises, né, ele pode tomar decisões mais embasadas, mais fundamentadas e até mais seguras no sentido de direcionar os seus conflitos para mediação e conciliação. E aí decidir, por exemplo, não judicializar a demanda, né? Então, o cidadão, ele sabe o provável resultado, ele conhece o seu conflito, ele sabe qual é o provável resultado daquele conflito vai ter no Poder Judiciário, e aí, munido dessas informações, ele decide, olha, eu vou tentar primeiro uma autocomposição, porque eu não vou ter, né, e vou usufruir das vantagens, né, dos meios consensuais, não vou ter aqueles custos da máquina judiciária, e ao mesmo tempo eu já tenho uma expectativa de como é que meu caso vai ser resolvido pelo judiciário. Então, eu já sei mais ou menos aquilo que eu vou poder pleitear, né? E isso tem amparado muito os advogados, as empresas, né? Então, tem tido uma adesão muito importante do setor empresarial, tá? Sobretudo a mediação e a conciliação. E aqui, claramente, eu vou tratar sobre a perspectiva do uso desses meios no ambiente online, tá? Porque com a pandemia a gente não tem mais dúvidas de que esses meios vieram para ficar, né? Então, realmente, a facilidade de comunicação, enfim, a desnecessidade de um deslocamento, a maior agilidade na conciliação de agendas, enfim, todas essas benesses que são proporcionadas pelo ambiente digital, né? Até a facilidade de você reunir um grupo maior de pessoas, né? Ele realmente tem aí uma tendência importante com relação à realização de mediação e conciliação online. Então, a gente já tem estudos sobre isso, inclusive, esse aqui é um estudo do Reino Unido, tá? Que aponta que a mediação online ela é uma crescente, tá? E aponta que o impacto, né, da mediação online, ou seja, ele é crescente, um uso cada vez maior em conflitos transnacionais, tá? Sobretudo, e mostra que, inclusive, nesse estudo, que a mediação online ela proporciona uma redução de custos, né? Inclusive em relação às formas presenciais, né? Então, esse estudo é bem interessante e traz algumas variáveis, né, que eles mediram em relação à mediação online no Reino Unido, bem importantes, né? E aí você vê, obviamente, que a mediação ela ganha uma expressão tanto por parte dos advogados quanto por parte das partes, né? E aqui no Brasil a gente já tem alguns casos de bastante relevo, que é o caso da Oi, que é um caso desde 2017, então foi um caso aí precursor da mediação online no Brasil. Então os números são bem impressionantes, né? O número de acordos são mais de 57 mil acordos validados, mais de 84 mil credores, então credores situados em Brasil, Portugal, diversos estados da federação, e
tem um resultado aí bastante aclamado, né, tanto pelo Poder Judiciário quanto por especialistas do assunto. E essa plataforma da Oi, ela foi uma plataforma desenvolvida em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. E aí eu trago 2 casos aqui que a iniciativa FGV Mediação participou. Esse caso aqui eu trabalho no livro, tá? Esses 2 casos aqui são casos novos, são casos que aconteceram no ano passado, que é um regime especial de tratamento de conflitos. Então, é uma recuperação, são casos de recuperação empresarial. O primeiro de uma grande construtora e o segundo de uma editora. Né? O caso da editora foi o da editora Abril, inclusive tem um artigo publicado aí no Migalhas, que depois eu posso até passar à professora Renata, se ela quiser compartilhar. Mas o mais impressionante são os números, né? Os processos são resolvidos de uma forma muito mais rápida, tem uma grande adesão das partes, né? Foram 2 casos aí que ocorreram durante a pandemia, e teve um percentual de acordos bem expressivo. Tá? Então, o Brasil, inclusive o Tribunal de Justiça do Rio, esse aqui é um QR Code para quem quiser escanear e ter acesso a essa pesquisa. Ele fez uma pesquisa da satisfação das partes na mediação online, nesse processo aqui da construtora, tá? Que é a construtora Odebrecht. E detectou mais de 95% de satisfação dos usuários. Então, quer dizer, as próprias 98% de satisfação dos usuários, das partes com a mediação. Tá? Então, são 2 casos aqui bastante expressivos que eu trago para vocês, ocorreram no ano passado, que foi realizada a mediação online. Então, é isso, né? Dentro desse escopo aí de tratar o maior número de assuntos possíveis, eu fico aqui à disposição. Esse é o meu academia.edu, onde eu disponibilizo os artigos de uma forma gratuita, né? E outros materiais lá. E esse aqui é o meu e-mail de contato. Eu fico aqui à disposição se tiverem alguma dúvida, né? Espero que a exposição tenha sido clara. Mas só assim a título de, eu acho que de incentivo e recado também para quem está na graduação e está estudando esse assunto. Hoje, esse assunto de tecnologia ou de meios consensuais, primeiro que hoje todo advogado ele tem que conhecer todas as formas de resolver o conflito que é submetido à análise, tá? E ele precisa entender que não é só o judiciário que resolve, mas existem outras técnicas que são mais adequadas ou podem ser mais adequadas naquela situação. Então, no crime pura, né, você tem que dar todas as opções e mostrar como cada opção vai funcionar naquela disputa. Então, a questão dos meios adequados de solução de conflitos me parece nem mais assim algo que se tenha que se discutir a sua importância, né? É fundamental que todos se engajem nesse estudo, nessa experiência, grupos de estudo, pesquisa, enfim. Com relação à questão da tecnologia, eu acho que vocês já conseguem ter uma ideia hoje de que qualquer campo, qualquer que seja a especialidade que vocês pretendam seguir, campo civil, em relação, por exemplo, a heranças digitais, enfim, campo penal, tá? Os crimes digitais, ou até impactos, né, que isso tem no campo civil, a questão do consumidor, né, a questão da proteção de dados pessoais, a proteção da privacidade. Né? Então, até em direito administrativo, né, a gente, por exemplo, para quem estuda na área de licitações, a gente vê que o poder público hoje ele tem um regramento muito específico para a contratação de tecnologia, de softwares, né, até de desenvolvimento desses recursos, enfim. Então, qualquer que seja a área que você esteja hoje pensando em se especializar, seja ela na iniciativa privada, ou seja ela em carreiras públicas, esses temas, eles são absolutamente centrais. Então, eu preciso conhecer, né? Então, não é algo assim, eu não pretendo justiça digital, eu não sei nem para que isso está acontecendo. Você pode até não ter uma visão tão panorâmica, mas se você seguir qualquer que seja essa especialidade, você vai esbarrar em temas de meios adequados de solução de conflitos, porque até na área penal a justiça restaurativa hoje ela tem uma expressão muito grande, e você vai esbarrar em tecnologia. Então, fica aqui o meu incentivo, né, que vocês aproveitem, se engajem nesses grupos,
porque são temas do cotidiano hoje do advogado e de qualquer profissional do direito, tá? Só para citar um último exemplo do processo civil, hoje questão probatória, né, provas eletrônicas, provas digitais, é um tema fundamental, né? Transposição de atos para atos eletrônicos, enfim. Assunto não falta, tá? Então fica aqui o meu incentivo e também o meu desejo aí de sucesso para todos vocês. Agradeço muito a professora Renata, agradeço muito a Amanda aqui, em nome de todos os alunos que nos assistiram, e mais uma vez agradeço à Universidade Federal Fluminense, que me recebe aqui de novo. Muito obrigada. Professora Fernanda, a gente que agradece. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, mesmo que já se interessem pelo assunto, descobriram vários novos exemplos, casos concretos e com certeza essa opinião de peso de uma pessoa que tem essa experiência nacional e internacional sobre o tema. E acho interessante a gente ver essa adesão e como que o setor privado ele já vê vantagens e desvantagens na autocomposição e como hoje ela está bastante presente, embora a gente não veja, né? E o chat ficou muito impressionado. A gente tem diversas perguntas. Eu vou começar pela pergunta do Matheus. O Matheus faz a seguinte pergunta. Professora, você tem visto se os tribunais vêm desenvolvendo grupos de trabalho ou normativas realmente efetivas para o tratamento de dados pessoais? E, além disso, você acha que os tribunais vão ter condição de tratar os dados pessoais específicos de sessões de autocomposição online? Excelente pergunta, Matheus, assim, e são reflexões muito importantes. Primeiro, sim, o CNJ ele tem já um grupo de trabalho para a questão de proteção de dados pessoais, inclusive dentro dos tribunais, tá? E também para entender nos processos, né? Porque aqui no Brasil a gente tem uma benesse, tá, em relação à justiça lá fora, né? E aqui eu parto particularmente da experiência francesa. Aqui no Brasil, o princípio da publicidade das decisões, da íntegra das decisões, sempre foi assim um pilar da nossa Constituição, do nosso ordenamento jurídico, da nossa justiça, tá? Então, a gente publica tudo. A gente publica nome da parte, né? A gente publica dados pessoais, a gente publica e-mail, a gente publica endereço, a gente publica tudo, tá? Isso por muito tempo não nos causou nenhum problema, né? Até a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais começar a colocar luzes sobre isso. Então, sim, o CNJ ele tem um grupo de trabalho específico dedicado a esse tema, né? E é interessante a gente acompanhar quais vão ser as recomendações e quais vão ser os trabalhos que esse grupo vai desenvolver, tá? Na França, eles têm uma discussão muito apertada na doutrina sobre isso. Tem até um capítulo da minha tese, que é um capítulo que trata especificamente sobre isso, tá? Em questão de proteção de dados pessoais e experiência francesa. Porque lá a dinâmica deles é diferente da nossa. Eles não têm uma tradição de publicar a íntegra das decisões judiciais nesses meios, tá? Na internet. A tradição, inclusive, é claro que hoje isso já mudou muito, eles têm um número de decisões hoje muito, muito grandes publicizadas na internet, mas a tradição era que os tribunais escolhiam aquelas decisões que eles iriam publicar, e mesmo assim, elas só eram disponibilizadas em sites que você teria que assinar, uma espécie de revista, uma revista que você só teria acesso se assinasse. Então, era um conteúdo muito restrito. Muito restrito. A análise da jurisprudência era algo muito restrito. E hoje a discussão é se você vai publicar nome da parte ou não, se você vai publicar nome de magistrado ou não, se você vai publicar o nome, se você vai publicar os fatos, se vai ser possível identificar aquele conflito, até que ponto vai ser possível identificar o conflito, enfim. Então, a discussão lá é muito grande e eles fizeram um relatório, eles até encomendaram um relatório específico sobre isso ao professor Loïc Cadier, né, que é o relatório chamado de Open Data de Decisão de Justiça, né?
e então seria a Open Data das decisões de justiça, dados abertos das decisões de justiça, e esse relatório ele é recomendado, inclusive, a nível de parlamento francês, para entender a repercussão do regramento, né, de proteção de dados sobre a publicização das decisões judiciais. Então, é uma questão assim que tem muita polêmica sobre isso, é algo que a gente precisa entender muito bem, sobretudo porque esses países europeus, eles não têm a nossa tradição de publicar tudo, né? Então, por isso o CNJ institui esse grupo de trabalho, tá? Mas ainda assim é algo muito incipiente ainda, né? As discussões, elas são incipientes. Para ser implementadas, elas vão depender aí de um debate maior. Inclusive porque existe uma dificuldade de se definir, né? E aí definir e seguir, né? Eu acho que a Amanda caiu, mas enfim, ela já deve estar voltando. Tudo certo, gente, perdão. Problemas técnicos. Acontece o tempo todo, né? Definir quais seriam esses dados pessoais que, então, seguiriam para a publicação nas decisões. Eu acho que a segunda parte da pergunta eu não respondi, não sei. Quer que leia novamente, professora? Isso, por favor. Tá. Em seguida, Matheus diz o seguinte: e além disso, você acha que os tribunais vão ter condição de tratar os dados pessoais específicos de sessões de autocomposição online? Matheus, isso vai ser um grande desafio, né? Mas, sem dúvida alguma, vão ter condições a partir do momento que eles vão estabelecer um protocolo geral, né, de proteção de dados pessoais, e isso vai ser seguido, né? Isso fica mais monitorável, né, a partir do momento em que esses CIRECs, que são esses sistemas informatizados, né, de resolução de conflitos por meio de conciliação e mediação, forem implementados. Essa é a ideia, inclusive, né? Que o judiciário, além de fazer sessões de mediação e conciliação online, sem depender de outra plataforma de videoconferência, eles consigam também ter uma gestão melhor desses dados, tá? E aí, obviamente, um controle melhor desses dados pessoais. Professor insatisfeito, Matheus fez mais algumas perguntas. Ele é bastante suspeito, porque me parece que ele também anda pesquisando sobre. Ele faz a seguinte pergunta: a senhora identificou em sua pesquisa limites éticos ou culturais sobre ODRs? E a senhora acha que existe uma tendência em essas novas tecnologias deixarem de ter um aspecto instrumental para passarem a ser protagonistas na resolução de disputas? Explico. Em vez de somente sobrepor novas tecnologias em processos tradicionais, a senhora vê uma tendência em colocar as novas tecnologias efetivamente como centro da resolução do conflito? Agora apareceu aqui para mim. Então, tá ótimo. Olha, Matheus, existe uma discussão ética, sim, que eu até trabalho, né, na tese, né, no livro, mas um aspecto que me parece tão caro quanto, e que eu acho que é algo que a gente precisa atentar primeiro, é a questão da acessibilidade, né? Então, não adianta a gente criar sistemas ou a gente prever sistemas normativos que, é tudo justiça digital, agora a gente vai tudo para formato eletrônico, se a gente não tiver acessibilidade, né? Então, esse é um ponto fundamental que me parece muito caro. E essa questão da ODR, eu acho que vale a pena também tratar aqui, que existem debates muito extensos sobre o que seria ODR, sobre a extensão da ODR. Se eu uso, por exemplo, o WhatsApp, tá, para resolver um conflito com uma parte, isso seria ODR? Tem uma primeira corrente que entende que sim, que a partir do momento que eu uso qualquer tecnologia, tá, para dar suporte ao meio adequado de solução de conflitos, isso poderia ser visto como ODR. É o que, particularmente, eu defendo na minha tese, tá? É particularmente a corrente que eu enveredo. E tem uma segunda corrente que diz que não, que diz que somente quando eu uso tecnologias para dar suporte à solução consensual de conflitos que efetivamente sejam tecnologias que transformem a solução consensual,
e aí, obviamente, que tem um maior protagonismo até na solução consensual, é que eu posso entender como ODR, tá? Essa é uma visão de alguns autores, mas são autores bem importantes, tá? Que a tecnologia passaria até a ser uma quarta parte, né? Como eles dizem, a quarta parte na solução do conflito, tá? A meu ver, e até a meu ver a posição que até que se alinha a esse programa de justiça digital do CNJ é que eu uso qualquer tecnologia para dar suporte e eu tenho uma ODR, tá? Muitas empresas, elas já vêm usando de inteligência artificial, por exemplo, para elaborar propostas, para tratar os dados dos seus clientes e, a partir disso, sugerir propostas. Então, a gente tem que saber que essas grandes empresas, elas tratam os nossos dados de uma forma muito sofisticada. E quando a gente faz uma reclamação, né, por algum motivo a essa empresa, e ela nos oferece uma proposta de acordo, por exemplo, ela se baseou, ela não foi uma análise simplista nisso, né? Não é um valor corriqueiro que ela oferece. Não, isso é baseado num sofisticado tratamento de dados aí, em geral com ferramentas de inteligência artificial. Então, sim, essas ferramentas elas têm assumido um protagonismo muito importante, tá? Mas apontar uma tendência sobre isso, por exemplo, eu acredito que vai ser algo híbrido, tá? Eu acredito que para determinados conflitos de massa, tá? Essas tecnologias elas vão ter sim um papel de maior protagonismo, e acredito que, como efetivamente a gente vê na prática, conflitos complexos, e que aí efetivamente a gente precisa entender, né, o papel de cada parte, o interesse de cada uma, né? Essas tecnologias vão ter um papel de menor protagonismo, tá? Bem menor protagonismo, tá? Então, eu acho que aí vai depender do tipo de conflito, da escala desse conflito, né? E a tendência, se é possível apontar alguma, que eu poderia, assim, perceber seria isso. E mesmo em recuperação de empresas, né? O conflito, a proposta ela pode ser essencialmente a mesma, tá? Mas entender cada credor, a expectativa de cada um, ainda é algo que tem se mostrado, pelo menos nesses casos, em que inclusive foram casos em que eu participei, foram absolutamente relevantes, tá? Então, assim, entender o interesse e a necessidade de cada credor da empresa foi absolutamente fundamental. Então, nisso, eu acredito que as tecnologias vão continuar, nessas ferramentas sofisticadas, a ter um papel secundário. Eu respondi tudo, mas eu vou... Acho que você respondeu sim tudo, acho que a Amanda congelou. Então foi isso. Ela caiu, está voltando. Qualquer coisa eu concluo aqui, Amandinha, se você não conseguir voltar. Deixa eu ver se tem mais. Boa noite, gente. Eu acho que a Amanda acabou caindo. Caindo, é verdade. Mercúrio retrógrado, já operando os seus efeitos. Mas, enfim, demos prosseguimento, né? Eu posso terminar de envelopar aqui as perguntas, professora? Tem umas outras duas aqui ainda, e aí a gente pode partir para o encerramento, as considerações finais, e encerrar antes de 1h10. O andamento está perfeito. Perfeito, vai lá. Tá ok, obrigado. Bom, a Michele perguntou, professora, qual você acha que é o principal órgão que pode disseminar a aproximação das pessoas e esses métodos mencionados? Esses métodos eu acho que seriam os métodos adequados, né, de solução de conflitos. Eu acho... É Michele, né? Eu acho, sim, Michele, que esse é um papel que cabe, né, ao advogado, né, a quem está ali no dia a dia orientando o cliente. É claro que o CNJ, ele tem, enfim, a questão de uso dos métodos consensuais é uma política pública, né, desde 2010. E esses órgãos, eles têm um papel muito importante no sentido de que eles alertam todos os atores do sistema de justiça para essas recomendações. Então,
Aí, na esteira da recomendação da resolução 125 do CNJ, nós tivemos uma série de resoluções e recomendações para encaminhamento de processos, a conciliação e a mediação em diversas searas. Por exemplo, a seara empresarial, tá? com a recomendação 58 de 2019. Nós temos também questões mais recentes aí da área da professora Renata, que é a questão do superendividamento, também algo que o CNJ está impulsionando muito para a mediação e para a conciliação. Então, claro que o CNJ tem um papel fundamental, mas aqui, por exemplo, pegando o gancho do superendividamento, não adianta o CNJ propor uma política pública para tratamento desses conflitos por conciliação e mediação e os bancos não se engajarem, as partes não se engajarem, os advogados não recomendarem esses devedores a irem, né, a tentarem uma solução consensual. Então, quem está ali na linha de frente, realmente, é que me parece que tem um papel fundamental para a disseminação desses métodos, tá? Mas eu acho também, e aí que é um alerta, né, que a gente não pode tratar, né, como advogado, particularmente, a gente não pode achar que os meios consensuais, eles são, assim, a caixa de Pandora para tudo. Não, eu não sei resolver, então eu vou para meio consensual, vamos para meio... Pode até ser, tá? Mas a gente tem que ter uma noção muito clara do papel de cada método, se as partes efetivamente elas estão aptas a uma tentativa consensual, se elas querem, se elas estão aptas, né? Todos esses métodos, eles têm como base a negociação. Será que aquelas partes sabem negociar? Enfim, então, tudo isso o advogado tem que avaliar, né? É um conflito efetivamente por uma autocomposição? Será que não seria o caso de uma arbitragem? Enfim, então, tudo isso é fundamental a gente avaliar no caso concreto. Não é achar também que os meios adequados, eles são adequados para tudo, né? Eles são adequados para algumas hipóteses, tá? E a gente tem que conhecer bem isso para poder recomendá-los. Eu vejo muitas discussões assim, porque é mais barato, porque é mais rápido. Mas é mais barato quanto? É mais rápido quanto? Então, a gente tem que ter, primeiro, uma perspectiva que a gente precisa melhorar muitas informações sobre esses métodos, a começar aí pelo Justiça em Números, então a gente tem muito a depurar sobre isso, para poder recomendá-los. E aí a experiência prática, né, e à medida que vocês também forem estudando sobre isso, vocês vão ter informações mais de peso, tá, para mostrar aos seus clientes se esse é o meio a seguir ou não. Muito obrigada pela resposta, professora. Desculpa novamente pela queda aqui. Eu acho que só fazendo um comentário, eu acho que exatamente essa é a importância da gente conhecer cada vez mais os métodos para ver exatamente em quais momentos eles se encaixam e como a gente pode fazer para cada caso, né, que a gente for tratar. E é por isso que é importante a disseminação não só da aproximação das pessoas com os métodos, mas das pessoas que forem se especializar para, não sei, serem conciliadores, mediadores, árbitros. E aí a Luísa Batoque fez a seguinte pergunta. Professora, qual você acha que qual você acha que é o maior obstáculo para a desjudicialização e maior disseminação da autocomposição? E qual solução tecnológica você acredita que será destaque para 2022? O maior desafio, eu acho que para a desjudicialização primeiro, a gente ainda tem um número muito pequeno de casos sendo encaminhado à mediação e conciliação judicial. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, o processo já existe, ele já está em tramitação no judiciário, é ainda um número pequeno de juízes que encaminha os processos, e mesmo assim não são todos os processos encaminhados à mediação e conciliação. Com isso, os resultados da mediação e da conciliação na seara judicial ainda são muito pouco expressivos. E, na minha visão, isso tem um impacto, tá, na seara extrajudicial, ou seja, quando eu decido procurar
por esses métodos antes de judicializar a questão, antes de entrar com uma ação judicial. Isso tem um impacto, sim. Mas eu queria também destacar aqui uma coisa importante. Muita mediação tem acontecido, muita conciliação tem acontecido em câmara privada, em mediadores ad hoc, né? Ou seja, mediadores que são contratados para resolver aquele caso, que não necessariamente estão vinculados a uma câmara privada ou não. Muita coisa tem sido feita. Então, assim, é um mercado em grande expansão. E aí não sou só eu que estou falando isso. Sai notícia no Valor Econômico, sai notícia em migalhas todo dia sobre isso. Agora, é um mercado muito regido pela confidencialidade. Então, as empresas, elas não... Obviamente, os procedimentos são confidenciais, mas não divulgam muito, que estão buscando conciliação, mediação para resolver suas contendas, tá? Na FGV, a gente tem algumas parcerias que a gente até publica alguns artigos. Por exemplo, o caso da Oi tem artigo, o caso do regime especial com a editora Abril no Tribunal de Justiça do Rio tem artigo, mas não são todos os casos que são divulgados. Então, muita coisa não acaba assim abrindo para o grande público, tá? Isso que eu quero dizer. Agora, tenham a certeza de que é um mercado que tem a sua expansão, grande expansão. Agora, é um mercado também que tem muita gente? Claro que tem muita gente. Agora, é um mercado em que você tem possibilidade, sim, de crescer à medida que você se especializa, tá? Então, a especialização é também algo fundamental. E aqui, professora Renata, eu vou puxar um pouco a sardinha aqui para o campo da pós-graduação, porque a gente vê como a continuidade no estudo desses métodos, estudo de alto nível, né? O estudo aí que você já tem uma formação básica no direito, você já está no mercado, você já advoga, ou enfim, e você parte aí para um estudo mais especializado. Isso tem feito muita diferença, sim. Você vê que vários profissionais que estão seguindo essa linha estão conseguindo, sim, oportunidades incríveis. Então, a gente não vê isso acontecer assim, não é algo que está ali no radar, mas está acontecendo sim. E as empresas, elas têm um olhar muito grande para o desenvolvimento de ODRs. E para você ver como está pulverizado, eu vou dar um exemplo assim meio que radical, tá? Que é o setor público. Tá? Quando chega no setor público, é que a iniciativa privada ela já está assim a 1000 por hora. E a gente vê inúmeras agências reguladoras, hoje a gente vê vários órgãos de controle, que têm procurado desenvolver sistemas para resolução de conflitos com as concessionárias daquele setor. Um exemplo, que eu acho que vale a pena até vocês conhecerem, é o da ANS, né, que ela tem o NIP, tá? Que é o procedimento, o nome do procedimento, NIP, em que você pode submeter uma reclamação online ao plano de saúde, e aí a agência ela não impõe uma decisão, mas ela permite que você entre em contato direto com o plano, tá? E se aí não for resolvida a contenda, abre então um processo administrativo, tudo ali dentro da seara da agência controlando se o plano está respondendo, qual foi a resposta, se foi satisfatória, tudo isso. Então, é para a gente ter atento no radar que isso é um exemplo, por exemplo, de ODR, tá? Nesse sentido amplo. Então, que é algo que vem crescendo bastante no Brasil, tá? E a aposta de solução tecnológica, eu posso fazer mais assim, em termos de solução de conflitos, né? O que vem crescendo muito são os desenhos de sistema, né? Que é o que a gente chama de desenho de sistemas. Ou seja, as empresas elas sentam com profissionais do direito, com profissionais do setor de tecnologia, e elas desenvolvem um sistema específico para resolverem as suas reclamações e para darem um tratamento adequado internamente, tá? De uma forma até automatizada. Então, em termos de solução de conflitos no âmbito das empresas, a minha aposta seria o crescimento desse desenho de sistema. Espero que a Luísa e o Matheus tenham anotado, né? Professora Renata, quer falar alguma coisa? Não, eu queria só agradecer mais uma vez a Fernanda. Acho que ela trouxe informações muito relevantes para os nossos estudos.
né? Acho que a obra da Fernanda é uma obra que precisa ser lida do início ao fim, né? Por todos nós aqui. Como eu disse, foi uma pesquisa de fôlego, né? E vai ser objeto, né, do nosso cronograma aí no próximo semestre. E agradecer mais uma vez ao CADOM também, à própria Fernanda pela disponibilidade, pela honra de tê-la aqui conosco hoje, né? O Lui também está aqui agradecendo. Agradece, Lui. Fala oi. Obrigada, Fernanda. Ele assiste todas as palestras, né? O Lui realmente está fazendo um curso de direito. Eu sento aqui, ele vem, impressionante. Mas Já é doutor. Já, nossa, e assim, não importa o assunto, do superendividamento ao DR, ele está aqui. Impressionante, impressionante. Mas então, agradecer mais uma vez a vocês pela organização do evento, né? E dizer que teremos professora Fernanda aqui mais vezes, com certeza. Professora Fernanda, professora Renata, nós do Observatório, a gente também quer agradecer pela disponibilidade, pelo conhecimento, assim, inimaginável que a gente recebeu hoje, de muito conteúdo, muito atual, muito contemporâneo mesmo. E a gente quer agradecer novamente a presença, agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Terminamos as perguntas e a gente já pode ir para o encerramento. Obrigada novamente aos professores, ao Pedro e a todo mundo do Observatório que ajudou e fez esse evento acontecer, essa parceria Observatório GEMESC, que com certeza a gente vai ter novos encontros com novos dados, novas apostas para métodos. E acho que é isso, gente. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada.